Hoje a intenção é a gente trazer uma abordagem mais científica em cima daquilo que eu falo tanto, né, que é a influência das nossas emoções em cima do nosso corpo. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre a amígdala e o hipotálamo. São duas glândulas bem pequenininhas que a gente tem lá dentro do nosso cérebro, bem no meio do nosso cérebro, que elas são responsáveis, a amígdala, ela é responsável pela percepção do externo, né? Então, aquelas reações de perigo que a gente tem, de defesa do nosso corpo. Então, assim, aqueles primeiros sinais de perigo, né, que fazem a gente ter aquelas reações de congelamento, né, ou de fuga, enfim. Vários tipos de reações que podem desencadear, que são aquelas primeiras reações, aquelas reações primitivas mesmo do nosso corpo, né? E a gente também tem o hipotálamo, que é outra glândula e é uma glândula responsável pela liberação hormonal do nosso corpo. E ela é totalmente ligada a essa amígdala, né? Então, ou seja, essa percepção externa, né, e como o nosso corpo vai reagir a essas percepções externas, né? Então, para a gente ver o quanto é complexo o nosso cérebro, como funciona, como a gente tem vários mecanismos ali, várias sinapses neurais ali que mandam informações para as nossas glândulas, para que elas produzam hormônios, para que elas secretem, né, não eliminem tal hormônio, ou elimina mais disso ou menos disso, enfim. Então, o que eu quero trazer nessa abordagem, né, é falar um pouquinho mais dessas glândulas, para que a gente veja o quão sério é a gente cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, porque são eles que levam a informação para os nossos hormônios, para as nossas células, para que o nosso corpo produza tudo em equilíbrio, né? Como eu já falei, a amígdala, ela tem a função dessa percepção externa, né? De perceber o perigo, de perceber as reações através daquele contato que a gente tem com as pessoas que a gente tem de contato externo. Então, assim, o nosso cérebro, ele entende as expressões faciais das pessoas que nos rodeiam, ele entende através dos movimentos que as pessoas fazem, a entonação de voz que as pessoas têm ao nosso redor, que a gente pode definir um pouquinho melhor isso, que a gente fala muito, eu falo muito, que é a questão de energia. Então, a amígdala, ela capta essa energia externa, se a energia é pesada, se a energia é uma energia leve, enfim. Essa é a função da nossa amígdala. E o hipotálamo, ele tem a função de controlar temperatura corporal, a nossa sensação de fome, hidratação corporal. Então, todas essas questões mais físicas, né, do nosso corpo, são controladas pelo hipotálamo, porque ele controla a secreção hormonal, quanto disso, quanto daquilo, se vai ser liberado ou não vai ser liberado. Então, ele faz todo esse controle físico, né, de funcionamento mesmo do nosso corpo. Então, quando a gente tem uma disfunção de tireoide, por exemplo, é o nosso hipotálamo que não está funcionando bem, ele está deixando de mandar a informação correta, né, para a hipófise, que é a glândula que faz a liberação desses hormônios. Então, para a gente entender um pouquinho, né, tô dando uma resumida, a intenção não é falar de nomes difíceis e nem de prolongar demais em cima disso. É para a gente realmente entender que as informações são todas enviadas pelo nosso cérebro. Mas antes disso, a gente tem essa questão do controle do nosso corpo, né, das nossas emoções, dos nossos hábitos também, né? Porque através da nossa alimentação, através dos exercícios que a gente pratica, é que a gente também dá condições para que o corpo trabalhe de forma saudável, né? Para que essas informações sejam trafegadas de forma correta aí no nosso cérebro. Então, é realmente para a gente parar para pensar no que a gente está assistindo na televisão, as pessoas que estão nos rodeando, principalmente em períodos assim mais críticos, né, de crises e doenças, enfim, quais são as informações que a gente está absorvendo, que a gente está deixando o nosso cérebro entrar em contato, sabe? Então a gente consegue, se a gente quiser, equilibrar isso, sabe? Ouvir as coisas e
passar por um certo filtro, né? Porque quando a gente deixa o nosso lado primitivo falar mais alto, é que a gente começa a entrar em pânico, desespero, e aí as coisas começam a sair da normalidade para as nossas emoções mesmo, né? As nossas emoções saem da normalidade e através desse desequilíbrio emocional a gente começa a desequilibrar o nosso físico e aí a gente manda informações totalmente deturpadas para o nosso cérebro e aí ele começa a deixar de produzir as coisas que precisam produzir nas quantidades corretas e aí a nossa imunidade vai lá embaixo e por conta disso também a gente acaba pegando doenças e a gente causa desequilíbrios aí, tireoide, rins, enfim, um monte de coisa que são controladas por essas amígdalas pequenininhas, amígdala, hipotálamo, essas glândulas pequenininhas aí que comandam todo o nosso corpo. Então, só para entender, é só para a gente realmente parar para pensar que os pequenos fatores, as pequenas coisinhas que a gente faz influenciam demais em todo o resultado que a gente está tendo, tá bom? Então, só para todo mundo pensar aí.